Então nós vamos falar hoje sobre um tema muito desafiador. Porque é muito fácil ensinar, falar sobre aprender a dizer não, aprender a se impor. Tá, mas e o outro lado? Como é que você lida quando você tem um plano, um sonho e é frustrado? E recebe um sonoro não. O quanto isso dói na sua alma, o quanto isso dói tá no seu corpo e como você reage com isso. Então a gente vai falar sobre isso. A frustração de receber um não, de ter um sonho, de ter um projeto, de ter um plano frustrado mesmo. E como é desafiador. E por que dói tanto? E começar por mim, né, gente? A vida inteira eu tinha uma crença, e eu sempre falava isso, não, eu não sei lidar com frustração. E tudo aquilo que a gente fala, imagina o que a gente vai ter. Mais, não é mesmo? Então, quanto mais eu tinha um não, quanto mais eu recebia um não, mais eu ia pra cima, mais eu tentava aguentar, mais eu tentava fazer. E muitas vezes eu quebrei a cara mesmo, tentando fazer alguma coisa, porque eu não aceitava um não de princípio. E quando a gente tem o entendimento, né? A gente tá na área do autoconhecimento, e eu comecei a olhar isso pra mim como um peso, como uma dor. Então eu comecei a mudar. Porque você só muda algo na sua vida quando você tem consciência que isso tá te fazendo mal, tá prejudicando as pessoas que estão ao seu redor e principalmente tá te paralisando, tá te impedindo de avançar. Então, quando você tem consciência que você tem uma língua muito ferina, que você é muito crítica, que você é muito controladora, que você é muito, digamos assim, dura nas suas palavras, então você tem que parar. Olhar para essas críticas, porque se estão falando é porque estão sentindo. Mas aí o problema não é do outro? Às vezes sim. Mas você precisa ter a honestidade, a transparência de olhar para você e entender aonde eu estou sendo dura, aonde eu estou sendo inflexível, aonde eu estou sendo controladora. Manipulando através do poder que eu tenho, ou de chantagem emocional, ou seja do que for. Por que eu tenho dificuldade de receber um não? Por que é tão doloroso para mim e eu não consigo aceitar ser frustrada? E trabalhar o quê? Flexibilidade. Porque quando eu olho para aquilo que é o meu inimigo, e aquilo que é o meu defeito, a minha dor, eu consigo então superar. A gente só supera um problema quando a gente encara o problema de frente. Quando a gente para de fugir, ou de fingir que não é com você, ou de achar que estão falando demais, que ninguém te entende. Ok, eu sou assim, então por que eu sou assim? O que me faz ser controladora? O que me faz ser manipuladora? O que me faz ter tanta dificuldade de praticar flexibilidade? Por que eu necessito que todo mundo diga sim para mim? São perguntinhas dolorosas. Mas como você me segue, você já aprendeu a olhar para dentro de você. Se você não aprendeu, eu quero te desafiar a começar a olhar para dentro de você. Você já sabe como sair desses buracos. Se você não sabe, você agenda aí a sessão de terapia que a gente vai te ajudar nesse desafio. Mas então, o que acontece? Quando nós somos extremamente machucadas, digamos assim, vamos supor, eu vou trazer pra mim e pra outras pessoas que eu conheço e você vai vendo que encaixa com você. Eu tive uma primeira infância muito reprimida, né? Assim, tipo, fui criada num lar em que criança não tinha direito, não falava, e a gente tinha até uma frase que era assim, ó, você é o último que fala, o primeiro que apanha. Então, você aprende que você não tem direito a nada. E isso te leva a dois extremos. Lembra que o ser humano sempre ele é extremista? Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Ou você se transforma naquela pessoa que não sabe se impor, que não fala não nunca, que vira uma coitada, alguém sem personalidade. Ou você vai para aquela pessoa que é reativa, que não pode receber um não. Tudo é motivo de briga, de bater boca, de argumentar. Por quê? Porque você aprendeu na primeira infância que era assim. Então, vamos lá. Eu aprendi que eu tinha que lutar pelos meus direitos. E cresci calada, né? Cresci reprimida. Mas à medida que eu fui tendo força, ficando madura, casando, tendo meus filhos, eu descobri e canalizei que eu poderia mandar. Né? Canalizei no sentido de focar, de falar, não, aqui eu mando. E isso gerou muita dor. E por muito tempo, eu alimentei essa dificuldade do meu caráter, da minha personalidade, com essa crença de que eu não tolero frustração. Quem disse? Qual é o ser humano que nunca vai ser frustrado? Você só é o que você é pela frustração. E se você não tem força, se você não tem coragem, se você não olhar pra você e admitir que você precisa aprender com a frustração, você não vai mudar o seu comportamento. Então, quando eu aprendi que o estar calado por muito tempo em algumas áreas da minha vida estava me fazendo ser aquela que mandava o tempo todo em outras áreas. A crítica, a controladora, a manipuladora. Peraí, eu não quero isso pra mim. Quando essa ficha caiu, quando essa escama caiu dos olhos, o que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar, então, o quê? Flexibilidade. Saber a hora de avançar e saber a hora de recuar. Saber a hora de receber um não e aceitar, e saber a hora de argumentar esse não até transformá-lo num sim. Isso vale pra tudo na vida. Por que eu trouxe esse tema hoje? Eu recebo diariamente dores, queixas de mulheres que às vezes chegam e falam mal do marido até a última geração dele. Ou falam mal do chefe, ou falam mal do filho. Tô defendendo ninguém. Toda história tem no mínimo 3 lados. O seu, o do outro e do observador. Mas quando uma pessoa chega e fala o tanto que o marido é ruim, ou o tanto que o marido é um frouxo, é um banana, que eu não dou conta, na minha casa tudo é eu que tenho que fazer, porque ele não assume as contas da casa, porque ele não fala com as crianças, porque ele não faz, porque ele não faz. Será que o seu companheiro, ele é realmente esse homem frouxo, esse homem banana, esse homem devagar, com essa energia assim, bem fraca, né, frágil, feminino? Ou é você que está andando na energia do macho, na energia do masculino, do fazer, do ir pra cima, do bater boca, do impor? Será que o que ele não faz é porque é dele, ou você que não permite, ou não tem paciência? Eu tenho clientes que não têm paciência. Fala, não, demora demais, eu vou lá e faço. Quando ele pensa em fazer, eu já fiz. Então, se você toma a frente do seu companheiro, se você tira a autoridade dele, se você tira até o respeito dele com ele mesmo, é lógico que vai sobrar pra você. E talvez você venha de um lar onde a sua mãe era assim com seu pai. E você trouxe esse modelo de relacionamento, esse modelo de casamento pra sua vida. E isso tá te ferindo, isso tá te magoando. Porque você está cansada, sobrecarregada, ansiosa, adoecendo o seu físico, adoecendo a sua mente, adoecendo as suas emoções. Porque, amada, você não vai ser uma mosca morta. Você não vai ser uma pessoa que não tem ânimo pra nada. Mas você não pode ser uma pessoa que manda em tudo, que manipula tudo, que controla tudo, que é dona da verdade, da razão. Você não é. Ninguém é. E vou te falar uma coisa. Se você tem um companheiro, deixa ele ser seu companheiro. Deixa ele ajudar você nas tarefas da casa, na responsabilidade, nos problemas, em tudo. Por mais que ele seja mais devagar que você, ele te completa. E à medida que você sai de cena, ele entra. Pode ter certeza. Então, quando a gente consegue
olhar, né? Foi o que eu fiz, o movimento que eu fiz quando eu comecei a trabalhar o conhecimento, quando eu comecei a fazer terapia, fazer coach, estudar, descobri que a ferida da minha criança interior é que me levava a manipular, a criticar, a querer mandar, a querer proteger até os meus filhos, super protegendo, guardando, cuidando, não permitindo que eles vivessem. Por amor, tá, gente? Não era tão ruim assim, não. Mas quando eu vi que isso machucava mais a mim do que a eles, eu parei. Mas para que você consiga fazer essa mudança, esse movimento, se faz necessário que você olhe para você. O que alimenta em você essa raiva, essa frustração de não conseguir as coisas do jeito que você quer? De não conseguir as coisas como você sonhou, como você planejou. Ah, eu não consigo ouvir não. Por que você não consegue ouvir não? Quem está ouvindo não? É a mulher adulta que está aqui me ouvindo? Ou é uma criança de 6, 7, 8 anos, ferida, magoada, cheia de traumas que você carrega aí na sua alma? Porque aquela criança não consegue ouvir mais não. Aquela criança, ela não consegue mais se expressar. Ela está ferida, ela está magoada, então ela é reativa. Bateu, levou, não aceito. Eu tive, né? Uma cliente linda, maravilhosa, uma mulher assim, fantástica, uma pastora de excelência, uma mulher assim, líder de muita gente. E ela teve uma infância, uma adolescência e uma juventude tão reprimida, tão criada, não tem que fazer, tem que fazer. Ela não teve infância, com 8 anos ela já trabalhava na roça para ajudar a família. Que aos 40, ela desenvolveu uma repulsa tão grande, uma dor tão grande, que quando ela ouvia assim, tem que, ela já bloqueava. Ela já ficava grossa, ela já mandava para aquele lugar, ela já não ia. Por quê? Não era a mulher adulta, profissional, bem-sucedida, que estava ouvindo aquilo ali. Mas foi aquela menininha que aos 8 anos já tinha que trabalhar na roça, já tinha que cuidar dos irmãos menores, que nunca teve tempo de brincar, de ser criança, de ser adolescente. Então, o que faz você se transformar hoje numa pessoa que tem frustração, que não consegue ouvir um não? Primeiro entenda uma coisa. Quando a pessoa diz não, muitas vezes ela não está dizendo não para você. E a gente recebe esse não como se fosse para nós. Não é. Como assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você, sei lá, vou dar uma palestra, eu vou fazer um coach para ajudar alguma cliente a alavancar vendas, alguma coisa assim. E aí, a cliente fala assim, eu morro de vergonha de vender. Porque quando eu falo do meu produto, da minha roupa, da minha joia, sei lá do que, pro cliente ele diz não, eu não falo mais nada. Entenda uma coisa, a pessoa pode falar não, porque ela não quer aquela roupa, aquela joia, aquele produto, aquele curso, agora. E ela tá falando não, é pro seu produto, pro serviço prestado, não é pra você, pro ser humano que você é. Entende uma coisa? Então quando você ouve um não, respira fundo e se pergunta, esse não é pra pessoa, pra mim, pra essa personalidade, pra essa alma, ou é um não pra proposta que eu estou trazendo nessa reunião, nesse curso, ou na família? Por quê? Porque muitas vezes você traz uma ideia que o seu marido não concorda. Sei lá, viagem de férias no final do ano, você quer ir pra praia e ele quer ir pro campo. E aí ele fala não, e vocês vão começar a argumentar pra negociar isso, certo? Ele não tá falando não pra você. Só que aquela menina machucada, aquela adolescente reprimida, aquele ser humano, a sua alma tem feridas de rejeição profundas, todos nós temos. Traz, aí dispara um alarme aqui, ó, um gatilho aqui, e você acha que ele está falando não pra você. E aí você emburra, fica brava, faz chantagem emocional, fica doida, quebra coisa. Porque você tá achando que ele tá falando não pra você. E não é pra você. É pra proposta que você fez. Arrume a sua proposta, argumente. Mostre porque é melhor, que você acha mais viável ir pra praia do que pro campo. Entenda que quando a pessoa fala não, ela não está falando não para você. Ela está falando não para aquele produto, serviço, oferta, o que você tá trazendo. Só que, quando você pega pra você esse não, então acorda que dentro de você, uma leoa, um animalzinho machucado, ferido, e você vai rebater. E você vai ficar brava, e você vai soltar, vai falar, vai argumentar, vai manipular, vai reclamar, vai ficar horrível. Não é a mulher adulta. A mulher adulta ela é racional, ela é equilibrada. Ela é tranquila, ela sabe que ela tem as fases hormonais, ela tem as emoções, ela sabe lidar com isso. Então, a minha dica pra você hoje, o meu bate-papo aqui com você hoje nessa live é como você lida com os nãos que a vida te oferece. Gente, tem gente com raiva de Deus. Já atendi inúmeras pessoas com raiva de Deus. Porque, teve uma que falou assim pra mim, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu paguei um preço e Deus não fez. Peraí, Deus é seu funcionário? Sabe? Esse tipo de coisa assim, é muito desafiador. E não é a pessoa adulta que está ali sofrendo. É a criança que foi um dia, que foi negada a essa criança, que foi, essa criança foi privada de ter seu direito de fala, de ser ouvida, de ser acolhida, de ser amada. Lembra? Todos nós temos necessidade de ser amada, de ser acolhida e de ser reconhecida como ser humano de valor e de personalidade. Então, se eu tenho feridas na minha alma, se eu tenho dores emocionais, e eu venho te oferecer, não sei, talvez isso aqui, eu venho te oferecer o meu coração, e você diz, não quero, eu vou trazer isso pra mim. Ela me rejeitou. E aí eu vou ficar magoada e triste com você. E às vezes não é por aí. Quer dizer, sempre não é por aí. Então, antes de ficar magoada e de tentar manipular uma situação pela sua dor de rejeição, se pergunte, essa pessoa disse não a mim ou aquilo que eu propus? Como eu posso mudar essa proposta? Como eu posso fazer essa pergunta diferente? Você vai ver que você vai conseguir trabalhar, então, flexibilidade. Flexibilidade é uma coisa muito séria. Para você ter flexibilidade, você precisa aprender a respeitar o espaço do outro, a autoridade do outro. Então, gente, eu quero falar da coisa mais importante, uma das coisas mais importantes. Eu tô falando sobre flexibilidade, sobre como lidar com a frustração, mas primeiro, você precisa aprender a respeitar o espaço do outro. Respeitar a capacidade do outro, de escolha, a permitir que o outro seja humano, seja seu companheiro, seja seu filho, seja seu amigo, seja seu patrão, seja seus pais. Não tome o lugar de pessoas que não são seus. Porque quando você toma o lugar de outra pessoa, você vai atropelar e vai sair machucada. Porque quando eu quero o lugar do meu marido e quero mandar mais que ele, fazer mais que ele, eu tô atropelando. E eu já falei no início dessa live aqui sobre o que acontece quando a mulher invade o espaço do marido, quando ela não permite que ele seja o homem da casa, depois ela vai reclamar. Eu tô te falando com autoridade porque eu atendo casais em relacionamento todo dia. Ok? Então, o que acontece? Quando você toma o lugar do seu marido, ou o lugar dos seus pais, não, mas a minha mãe tá velhinha, o meu pai tá velhinho, ele não dá conta, ele dá conta.
A menos que ele esteja adoecido, que esteja com alguma doença grave, mas você tem um jeito de falar e de fazer coisas para os seus pais, a servir os seus pais com amor e com honra, sem tirar a autoridade deles. Porque quando você tira a autoridade, quando você quer se transformar na mãe dos seus pais, a tua vida trava. E trava geral, tá? Trava financeiramente, trava com doença, fica pesado, fica cansativo. Por quê? Porque você desrespeita a hierarquia. Você sai do seu lugar de filha e vem aqui pro lugar de mãe dos seus pais. Se você é mãe dos seus pais, quem é sua mãe? Você tá órfão. Sentimento de solidão, de abandono, fica te ruminando. Você tá sempre com a sensação de que ninguém te olha, ninguém te vê, ninguém faz as coisas pra você e você tá sofrendo, coitadinha de você. Mas talvez porque você saiu do seu lugar de filha. Talvez você saiu do seu lugar de companheira idônea. Talvez você saiu do seu lugar de mãe dos seus filhos e você permite que os seus filhos façam com você o que quiser, te manipulam, não respeite a autoridade, sejam grosseiros. Quer ser a melhor amiga dos filhos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Com amor, com temor e tremor de Deus. E principalmente com o que eu estudo dentro da psicologia e da área de autoconhecimento. Mãe, pai, nunca vai ser melhor amigo de filho, porque tem uma autoridade aí. Você pode ser companheira dos seus filhos, você pode ser acessível, mas melhor amiga não. Isso é um paradigma exatamente para te deixar sem autoridade, porque você sempre vai ter autoridade sobre os seus filhos. Essa autoridade não te dá poder de machucar os seus filhos, de ser agressivo com os seus filhos, de manipular. Mas essa autoridade dá uma cobertura espiritual, uma proteção para que os seus filhos cresçam fortes e saudáveis, sabendo que eles não são maiores que você. Então, todas as vezes que a gente troca um lugar no nosso sistema familiar, que a gente sai do nosso lugar de filha, do nosso lugar de mãe, do nosso lugar de esposa, do nosso lugar de amigo, do nosso lugar de chefe, e permite que outras pessoas tomem esse lugar, o sistema vai ficar bagunçado. E um sistema familiar bagunçado reverbera em toda a sua geração, nos filhos, nos netos, nos negócios, em tudo. Então, começa a olhar pra você e entender. E para com esse negócio de fugir pra doenças. Tem gente que tem dor de cabeça, que tem enxaqueca, que tem crise de ansiedade, que tem não sei o quê, toda vez que é contrariado. Conhece gente assim? Pessoa assim, quando é contrariada, quando, sei lá, planejou uma viagem e não deu certo, ela adoece. Queria fazer alguma coisa e não deu certo, adoece. Para com isso. Como eu disse no início dessa live, o não que você recebe é para que você alcance mais maturidade, para que você evolua. Não é para você se transformar numa coitada, numa sombra, numa vítima, numa pessoa que só sabe reclamar. Porque lembra uma coisa, quanto mais você reclama, mais você vai ter motivos para reclamar. Ó, reclamar, a palavra reclamar. Clamar é falar alto, falar, clamar, aos céus, clamar. Quando eu reclamo, eu falo 2 vezes aquilo que eu estou falando. Gente, ninguém reclamava mais da vida que eu, ninguém era mais crítica que eu. Pelo amor de Deus, eu era uma pessoa doente, de corpo, alma e espírito. E quando eu comecei a me curar, a me conhecer, a trabalhar isso em mim, hoje, a gente fica tão sensível que hoje eu não consigo conviver, eu não consigo estar perto de uma pessoa se ela está nessa energia, nesse nível de reclamação e murmuração o tempo todo, achando que todo mundo é feliz menos ela, todo mundo é rico menos ela, todo mundo tem saúde menos ela, todo mundo faz coisa menos ela. Para com isso, né? Porque até a musiquinha aí, você não é o alecrim dourado. Você é alguém especial, Deus te fez especial, você tem dons, talentos, capacidade como qualquer outra pessoa. Só que enquanto você está perdendo a sua força, a sua energia, na reclamação, na murmuração, na crítica, ou na raiva, porque vem uma raiva aqui dentro, que aquilo fica te fermentando, quando a pessoa diz não, e aí você fica, também vou me vingar. Isso é um sentimento adoecido e te adoece muito. Então começa a colocar pra fora. Começa a colocar pra fora e olhar para suas dores. E ser flexível com você. Você em primeiro lugar. Vou dar uma história pra você aqui que é o que aconteceu na vida, acho que de toda mãe. Nós, essa nossa geração, a gente sofreu pra caramba. Né? A gente teve que ir à luta, a gente teve muito não, a gente estudou sem internet, a gente tinha livros, xerox, você andava a pé, você se virava pra chegar onde você chegou. Talvez você foi empresária, você vendeu de tudo, você fez tudo. E você venceu. Porque você foi fortalecida na batalha. E aí o que a gente pensa? Os meus filhos não vão passar o que eu passei. E quando os meus filhos não vão passar o que eu passei, não vão viver o que eu vivi, vem com orgulho, com arrogância no nosso coração, porque inconscientemente eu tô julgando e criticando os meus pais porque eles não foram bons o suficiente, por isso que eu sofri. Quando tem essa energia, sabe o que vai acontecer? Então você poupa os filhos. E aí você cria um príncipe e uma princesa rodeada dentro de uma redoma de vidro, que tudo que quer tem na mão. Não estou falando pra você espancar nem negar as coisas pros seus filhos. Mas tem que ter equilíbrio, tem que ter responsabilidade, eles têm que entender, porque quando eles estão lá fora, o mundo, a faculdade, os amigos, o namorado, o trabalho, não vão poupá-lo como você poupa. E aí o que acontece com essa criança? Ela cresce sendo o rei da casa, a rainha da casa. E ela vai lá pra fora. Gente, eu já atendi pessoas que estavam no 3º, 4º curso de faculdade. Filhinhos mimados, sabe? Príncipezinhos, princesinhas. Aí, por que você largou o curso de, sei lá, de direito? Porque tinha um professor lá que era bruto, grosso, não sei o quê. Eu não gostei, tranquei. Aí eu fui fazer educação física. Mas tinha que treinar de madrugada. Não, nossa, não consigo. Aí foi pra medicina. Aí chegou lá, o professor da área da saúde também foi duro, chamou atenção na frente da sala, também larguei. Queria largar. Essa queria largar. Ela chegou lá me quando ela tava querendo largar o curso de medicina, que os pais estavam trabalhando dia e noite pra pagar, e a menina queria largar porque era muito difícil, porque os professores exigiam muito. Então, o que acontece? Pessoas que não tiveram frustração, que não tiveram não, que não souberam lidar com isso, não desenvolve a musculatura da resiliência, como a Valkyria está falando. E aí o mundo se torna muito mal. Todo mundo que diz não vira seu inimigo. Porque eu queria essa bolsa. Gente, o cúmulo do absurdo, tá? Eu vou falar pra você porque é uma coisa assim, ó. Uma vez, há uns 12 anos atrás, mais, uma dos primeiros clientes que eu tive, a moça estava em depressão, pensa bem, presta atenção. Chegou a mim uma moça com depressão, não queria mais nada da vida, a família desesperada, o marido desesperado, a sogra, todo mundo. E aí sabe qual era a causa da dor dela? Foi para os Estados Unidos, chegou lá, o marido não quis dar uma bolsa pra ela, que era uma última coleção de Louis Vuitton, de alguma coisa que ela tinha planejado, falado com as amigas e queria essa raia dessa bolsa. E essa moça adoeceu. Pra você ver um nível de homens e mulheres que estão aí fora que podem casar com seus filhos. Então, o que eu tô falando é que a frustração adoece se você não tiver o músculo da resiliência fortalecido. Mas o assunto dessa live hoje é como você lida com os nãos que a vida te oferece. O não daquele concurso que você estudou, se matou, e você tinha certeza que era seu, e por alguma coisa não entrou. Como você ressignifica isso? O não daquele casamento que você investiu 20, 30, 40 anos da sua vida, e de repente ele vai embora e não deixa nem notícia. O não dos filhos que você deu tudo que tinha, e eles foram embora também. Ou hoje te obrigam a fazer o que eles querem.
Como você lida com o não? Eu quero convidar você para refletir isso. Como é? Ninguém, gente, não vem falar que gosta, porque não gosta. Ninguém gosta de receber não. Ninguém gosta de receber um não, de ouvir um não. Mas, na maioria das vezes, o não ele só tem uma função. Te fortalecer. Te tornar mais resiliente. Evoluir o teu caráter. Fazer com que você siga em frente. Entendendo que a maioria dos nãos não são para você. O não é naquele momento, para aquele serviço, para aquela proposta. Você não precisa sair aí se vingando de todo mundo, buscando vingança só porque te falaram não. O que eu aprendo com esse não? Qual é a área da minha vida que eu tenho que me impor e qual é a área da minha vida que eu tenho que ser flexível? O que eu preciso aprender com esse não que vai me amadurecer, que vai evoluir o meu caráter? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Então eu quero que você traga isso para você. E não tenha medo de dizer não para sua filhinha de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 10 anos, mas tudo com equilíbrio, nem zero, nem 100. Existe um caminho do meio, o caminho do meio é 50. Tenha flexibilidade. Você sabe por que o bambu não quebra? Sabe por quê? Porque ele é flexível. Ele vira com o vento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E se você for inflexível, tem que ser do meu jeito, porque eu quero assim, porque eu falei assim, porque se não for assim, não brinco mais, você vai se quebrar. E você vai quebrar as pessoas que estão perto de você. Às vezes, quando você acha que você tá perdendo tudo, você tá ganhando muito. Nem sempre o não vai te prejudicar. Na maioria das vezes, ele tem o poder de evoluir a tua personalidade, de te amadurecer, de transformar numa mulher fantástica.